sou a favor da posse e do porte de arma. A progressão da pena, ela tem que ser revista para todos os crimes. Tem presídio para atender a essa progressão de pena mais lenta? A tendência no decorrer do tempo é que a criminalidade diminua e, portanto, essa carência de vagas não seja tão grande. O que faz aumentar a criminalidade é a certeza da impunidade. Senadora, desde as eleições no ano passado, a população cobra dos novos governantes e também do Congresso medidas para melhorar a segurança no país. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou um pacote que ele chama de anticrime. A senhora acha que esse pacote vai resolver essa questão? As questões não se resolvem apenas com edição de leis, né? Eu penso que muito vai depender também de outras ações do Executivo, além de ações do próprio Poder Judiciário, né? Mas eu acredito que esse pacote é um bom começo para que a gente consiga começar esse enfrentamento que é necessário. Um dos pontos do pacote é combater crimes violentos e o crime organizado, né? Inclusive endurecendo as penas, que também é uma demanda social. A senhora tem anos de experiência atuando nessa área. É o caminho realmente endurecer as penas? Isso diminui a impunidade? Não basta você endurecer as penas quando a pessoa que vai sofrer essa pena, vai sofrer este castigo pelo ato injusto ou ilícito que cometeu, ela sabe que não vai ser punida de verdade, ou que quando chegar a punição já vai estar prescrito o crime, ou que ela pode ficar foragida ou pode até passar na frente do fórum todos os dias que nunca vai ser encontrada, localizada. O que faz aumentar a criminalidade é a certeza da impunidade. Não é o tamanho da pena, não é o rigor da pena, não é sequer a forma de cumprimento de pena, né? E aí a impunidade tem mais relação com a execução penal, ou seja, com ações do executivo. Não, a impunidade tem muito a ver com a morosidade do judiciário também, né? Nós temos processos que demoram muito. Eu penso que uma forma de você diminuir essa sensação de impunidade é você fazer uma reforma muito ampla na forma como os processos são conduzidos, ou seja, diminuir o número de recursos, diminuir as causas de prescrição e principalmente simplificar o andamento dos processos. Esse pacote, ele faz alterações pontuais no Código de Processo Penal, inclusive na questão da prescrição, né? Quando há recursos, suspende-se o prazo para não haver prescrição. São alterações que precisam ser aprofundadas numa reforma mais ampla de um Código de Processo Penal, como já foi proposto anteriormente e ficou parado lá na Câmara? Pois é, infelizmente o Brasil tem uma tradição de não conseguir aprovar com facilidade diplomas grandes, né? Tratados, um código, todo um corpo legislativo, né? Nós temos essa dificuldade. Então, é preferível que se faça um artigo modificando a lei X, um outro artigo modificando a lei X, e se faz isso que eu chamo sempre de puxadinho. Eu não gosto disso. Eu imagino que a legislação ela tem que ser o mais clara possível e o mais condensada, o menor possível. O Brasil também tem uma tradição de editar leis que acabam gerando polêmicas intermináveis. E isso abarrota o judiciário, faz com que os processos demorem mais a tramitar e tudo isso também contribui para essa impunidade que a gente quer combater. Como fazer uma reforma mais ampla, enfrentando essa postura do parlamento de analisar tudo de uma maneira mais fragmentada?
Olha, uma coisa que me deixou um pouco preocupada aqui é o fato como as leis vão à aprovação, à votação, sem uma prévia análise de cada senador. Um senador é sorteado como relator, aquele senador faz o estudo, faz o seu relatório, mas os outros não têm com antecedência suficiente acesso àquela proposta legislativa para se manifestar a respeito dela. Na maioria das vezes você só vê aquela matéria, aquele tema na hora de votar. E isso é muito perigoso. Eu acredito que essa é uma das causas pelas quais as leis são tão discutidas depois, a constitucionalidade das leis no Supremo Tribunal Federal, né? A própria validade das leis em todos os âmbitos da jurisdição. Caso de se definir prioridades para analisar? No Brasil, da forma como está, é difícil você definir quais são as prioridades, porque em todas as áreas parece que há necessidade de que se faça alguma coisa, né? O Brasil precisa de um grande movimento, de uma união muito forte de todos nós, para que a gente consiga fazer essas mudanças, mas como eu já lhe falei, que a gente consiga fazer, ainda que não sejam tão grandes, mas que tenham qualidade, que essas leis possam ser apreciadas, testadas, discutidas com a ponta. Por eu ter sido já magistrada há tanto tempo, a gente vê como é que funciona a ponta de cá quando cria uma lei e a ponta de lá quando vai colocá-la em execução. E às vezes tem dificuldades porque falta um parágrafo, uma vírgula, um e por um ou, né? A qualquer detalhe desses faz uma diferença danada lá e pode causar essa avalanche de processos que hoje nos afunda aí no Brasil afora. A legislação analisada dessa forma fragmentada gera muitas penas desproporcionais? Exatamente. A técnica legislativa, ela impõe que haja uma certa lógica na imposição das penas e às vezes você destacando uma conduta só e criminalizando aquela conduta, estipulando penas máximas e mínimas, né, isoladamente, você corre sim o risco de sair do contexto, pode trazer uma consequência, né, danosa. O que a senhora acha desse prazo de 30 anos para a pena máxima? Isso não está sendo tocado no pacote do juiz Sérgio Moro, mas já há projeto aqui no Senado para aumentar isso para 50 anos. Eu acredito que 45 anos é um período que já vai se adequar a essa estipulação de 30 anos. Ela previa, inclusive, a estimativa de vida das pessoas. Agora, a nossa expectativa de vida aumentou muito, mas, a princípio, eu penso que 45 é uma boa média. Senadora, a sociedade tem cobrado muito em relação à progressão da pena. O pacote do ministro Sérgio Moro contempla isso em parte, aumenta para 3/5 a progressão da pena nos casos de crime grave somente. O que a senhora acha dessa medida e da cobrança social em torno dela? Olha, eu penso que essa questão da progressão da pena, ela tem que ser revista para todos os crimes. Porque, geralmente, o criminoso não sai do nada da vida normal para cometer um crime grave. Ele sempre vai fazer uma escalada criminosa. Se você deixa os crimes menos graves, né, sem uma resposta que faça com que ele cesse essa escalada criminosa, é muito difícil você depois só tentar conter quando ele já está no patamar de cometer um crime mais grave. Existem casos em que você decreta a prisão preventiva, por exemplo, e essa fração de progressão de pena de 1/6, né, que é para os crimes em geral, ela é tão curta que no final da instrução, quando você dá a sentença, muitas vezes essa fração até já foi ultrapassada. E muitas vezes antes da sentença você é obrigado a soltar o indivíduo porque já chegou nesta fração. E ainda não tem nem certeza absoluta de que vai ser condenado ou não, né? Isso causa no criminoso aquela sensação psicológica de que vale a pena cometer o delito. Porque a gente não tem no Brasil uma progressão que dê para sentir a progressão. No Brasil, ou você tem
o regime fechado, que é o preso, ou você tem a liberdade total, porque não tem fiscalização do regime semiaberto, não há estabelecimentos para cumprimento de pena em regime semiaberto e muito menos em regime aberto, né? Nós temos então só o 8 e o 800, só isso. Mas tem presídio para atender a essa progressão de pena mais lenta? Pois é uma dificuldade que se esbarra e que deve também ser encarada pelo Poder Executivo, a meu ver, né? Sempre vai ter esse primeiro momento em que vai dar realmente uma superpopulação, porque você vai apenar tanto os crimes menores quanto os maiores, com o mesmo rigor no que diz respeito a esta fração, vamos dizer, né? Mas também, com o tempo, você faz com que eles entendam que não vale a pena. Portanto, a tendência no decorrer do tempo é que a criminalidade diminua e, portanto, essa carência de vagas não seja tão grande, né? Eu me lembro logo que se instituiu as audiências de custódia, logo que se instituiu, a primeira coisa que um preso me disse, ele falou: a senhora vai ver, em pouco tempo vai dobrar o número de presos nas cadeias. Não chegou a dobrar, mas ele estava muito certo na previsão dele, porque a sensação que as pessoas têm de praticarem um crime hoje, serem ouvidos por um juiz 24 horas depois e serem soltos por esse juiz, é uma sensação muito grande de impunidade. A audiência de custódia não deveria diminuir a quantidade de presos provisórios, que no Brasil é altíssima? A ideia era essa, mas o efeito é exatamente o contrário, porque você passa para o réu a sensação de impunidade, a sensação de que roubei ontem, fiquei um dia na cadeia. A senhora acha que tem que acabar com essas audiências? Tenho certeza absoluta. É imprescindível. Só quem vive aquela ponta lá, só quem sabe, você pega a ficha corrida do criminoso, ele foi preso por um roubo em dezembro, saiu, foi preso por outro roubo em janeiro, saiu na custódia, vai ser preso por outro roubo em fevereiro, ou seja, né? Se tivesse ficado preso pelo menos 2, 3 meses, aqueles outros crimes ele não teria cometido, para começo de conversa. E segundo, ele teria sentido o efeito daquele ato criminoso que ele praticou. Tem um ponto bastante polêmico desse pacote, que é a legítima defesa para policiais. Há uma grande alteração no que já existe hoje, e isso é realmente premiar ou fechar os olhos para grupos de extermínio? Olha, eu penso exatamente o contrário, sabe? Pode haver, a gente sabe que existe grupos de extermínio de policiais, a gente sabe que existem milícias, a gente sabe que existe todo tipo, né, de pessoas infiltradas aí nas polícias. Mas a polícia em geral, o policial em geral, ele é o que está na ponta quando as coisas acontecem. Quando você faz uma audiência, digamos, decorridos já 2, 3 meses de um fato criminoso, às vezes aquilo é tão repugnante, aquele crime, às vezes dá vontade, na audiência, meses depois, dá vontade da gente, fazer alguma coisa com aquele réu, de tão terrível o crime. Você fica imaginando qual seria a reação daquele policial que chega na hora, que sente o cheiro do sangue da vítima, que vê a vítima toda arrebentada, que tá no calor dos fatos. Você querer exigir desta pessoa uma conduta absolutamente equilibrada, ilibada, não há como a gente exigir que a pessoa tenha uma frieza como se não fosse um ser humano. Mas uma coisa é defesa, né? O primeiro exemplo que a senhora deu está mais dentro do excludente de ilicitude, Isso. que é quando o policial ou a pessoa que cometeu o crime está sob medo, surpresa ou violenta emoção. Exato. Isso também é outro ponto de polêmica, até de organizações que combatem a violência contra a mulher, dizendo que o feminicídio, nesse caso, poderia ser bastante atenuado. A senhora concorda com essa avaliação? Não concordo. Eu sei que existe até uma preocupação em não voltar ao texto legislativo àquela história de legítima defesa da honra, né? Esse texto que o ministro Sérgio Moro colocou, ele evita até que volte alguma polêmica com relação a isso. Não acredito, não. Tem até algumas perguntas que a gente coletou do portal E-Cidadania de espectadores falando sobre a violência contra a mulher. Como é que as pessoas podem
fazer quando há desobediência das medidas cautelares impostas ao agressor? As pessoas devem procurar primeiro a polícia, né? Primeiro o 190. Dependendo da violação, a polícia militar que vai comparecer ao local imediatamente e vai adotar as medidas cabíveis. Se for uma desobediência que não seja tão agressiva, né? Por exemplo, começa a telefonar toda hora ou manda mensagem de WhatsApp, coisas assim, né? A vítima pode se dirigir até a vara de violência doméstica e aí comunicar o fato ao próprio Ministério Público ou ao juiz, e aí as providências vão ser adotadas com relação ao ofensor. Uma outra pergunta é se a liberação de armas seria um instrumento para diminuir a violência doméstica, porque a mulher poderia se defender, ou para aumentar, ela seria vítima de mais crimes. Olha, eu sou a favor da posse e do porte de arma, tá? Eu acho que nós já vivemos uma sociedade onde a gente foi vítima de uma pregação que dizia pacífica, mas na verdade não era. Nós já tivemos um plebiscito onde o povo brasileiro decidiu pelo direito de usar a arma. Esse plebiscito foi absolutamente desconsiderado, foi jogado na gaveta. A legislação veio a falar diferentemente disso, né? E o que eu vejo é o seguinte: você pode ser agredida com uma arma, você pode ser agredida com uma faca, você pode ser agredida com uma garrafada, né? O fato não é o objeto em si, né? Porque senão a gente pode proibir o uso de garrafa também, ou a gente pode proibir o uso de carro, por exemplo, porque você pode ser agredida, o cara pode passar com o carro em cima da vítima, né? Então, não é o objeto que faz a diferença. O que faz a diferença é o comportamento das pessoas. E uma coisa que é imprescindível, e agora eu falo como mulher e falo para as mulheres, tá? É que as mulheres se deem ao respeito, mas também respeitem. Um dos fatores negativos que eu vejo na Lei Maria da Penha, e me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque já fui juíza de vara de violência doméstica, mesmo que substituindo outros magistrados, tá? É que, de uma certa forma, algumas mulheres usam dos dispositivos da Lei Maria da Penha para ameaçar, extorquir os homens e faltar com aquele respeito que é necessário, tanto do homem para a mulher como da mulher para o homem, né? Existe muita provocação. Eu já fiz audiências de violência doméstica, em que, audiência de custódia, 24 horas depois da ocorrência do crime, em que o homem estava muito mais machucado que a mulher, mas ele vai preso e ela não. Então, o que é isso? É falta de respeito. A gente precisa retomar a nossa postura como seres humanos civilizados. Um outro lado do pacote é o combate à corrupção. Tem um projeto de lei que foi separado dos outros, né? Antes era um projeto de lei só, mas ele foi separado, que criminaliza o Caixa 2. O governo deixou claro que foi um pedido dos parlamentares. A senhora é a favor dessa separação? Olha, eu enxerguei essa separação como uma estratégia para que se consiga aprovar o maior número de dispositivos do pacote, tá? Se você, que nem eu estava falando no começo, existe uma dificuldade muito grande aqui de se aprovar textos longos, né? Então, eu entendi esta repartição como uma tática, uma estratégia para conseguir aprovar mais artigos ali no pacote. A senhora é conhecida como o Sérgio Moro do Mato Grosso, pela atuação no combate à corrupção lá no estado. A senhora acha que separar essa criminalização do Caixa 2 dessa proposta arranha a imagem do Sérgio Moro de combate à corrupção? Ceder a essa pressão dos parlamentares? Eu acho que não. Como eu já te disse, eu não acho que seja pressão de parlamentares, tá? Se for, nós precisamos descobrir que parlamentares foram esses, porque errado tanto quem cedeu quanto quem pressionou, né? Mas a criminalização do Caixa 2, ela deve ser já o segundo passo, né, a ser mandado para votação, e eu acredito que ela passa facilmente, pelo menos no Senado, com certeza. Nós tivemos uma renovação muito grande no Senado e acredito que essa renovação vai trazer
essa vontade dessa mudança que é tão necessária. Fim do foro privilegiado, né? O fim de privilégios, o fim de muitas coisas que estão erradas por aí. A criminalização do Caixa 2, desde que o tipo penal esteja bem claro, né? Ela deve passar tranquilamente. O PSL está envolvido numa polêmica relacionada ao Caixa 2, que envolve o ex-ministro Gustavo Bebiano, foi convidado a vir à Comissão de Transparência, e o PSL se colocou como um partido que combate esse tipo de prática, envolvido nisso principalmente na candidatura de mulheres. Como é que a senhora vê isso sendo o partido da senhora? Eu vejo um partido como se fosse uma família, um clube ou um time, né? É composto por pessoas, onde tem seres humanos vai ter erro, né? E vejo também com muito cuidado essas afirmações, sabe? Com relação a esta questão de laranjas, né? Que foi o que saiu noticiado por aí, eu acredito que o erro maior é o fato de haver estas cotas femininas. Não adianta você impor que a política precisa reservar 30% de cotas para as mulheres, se as mulheres não querem entrar para a política, né? Aí acaba acontecendo o quê? Não é o caso de se preterir a fulana, não deixa a fulana entrar e a gente vai arrumar uma laranja para entrar aqui. Não é isso. É simplesmente o partido ter dificuldade de colocar mulheres naquela cota exigida em lei. Nós precisamos conscientizar as mulheres de que é necessário participar da política e aí sim ter essa participação efetiva e não impor por meio de lei que essa participação aconteça. Isso é que acaba gerando esses episódios aí chamados laranjas e tal. Quanto à questão da tipificação do Caixa 2 propriamente dito, tá? Eu posso lhe dizer que no meu estado eu sou acusada de ter praticado Caixa 2, mas a acusação de ter praticado Caixa 2 foi de gasto que eu tive antes da campanha eleitoral, ou seja, antes das convenções. Então, a partir do momento em que a lei disser pratica Caixa 2 quem tem contabilidade paralela durante a campanha, tá? Essa discussão do que houve antes da campanha simplesmente perde o objeto. Ou, se a lei disser pratica Caixa 2 aquele que tiver despesas tanto na pré-campanha quanto na campanha, também acaba a polêmica. No meu caso, eu me sinto absolutamente injustiçada, porque eu não tinha a obrigação de prestar contas. A obrigação legal de prestar contas é a partir da campanha eleitoral e não antes, né? Mas eu sou acusada enfim, por um outro partido que entrou com essa ação judicial, de ter cometido crime de Caixa 2 por gastos que eu cometi na pré-campanha, que não são vedados, que não são gastos ilegais, a origem é lícita, está comprovada, porém, existe essa dúvida no que seria este Caixa 2. Uma última questão que nada tem a ver com o que a gente discutiu, mas aproveitando que a senhora é relatora da PEC que criminaliza o aborto. A senhora já tem uma posição em relação a esse assunto? Tenho uma posição pessoal, ética, moral, formada a respeito disso. Eu sou contra o aborto, né? Mas é claro que a gente precisa admitir as exceções legais, ou seja, as exceções que já estão no nosso Código Penal, tal seja quando há risco à vida da gestante, né? Ou quando se trata de feto originado de estupro, né? E assim mesmo com aquele período de gestação de 12 semanas, né? Que é o período em que a mulher tem como fazer essa opção. Depois disso, a criança já está formada, seria né, muito pior. Mas, enfim, essa reforma na Constituição, ela trata de que a vida deve ser protegida a partir da concepção, né? E isso elimina esse lapso de 12 semanas, né? Mas preserva, a própria proposta vai preservar, sob minha relatoria, vai preservar as hipóteses previstas no Código Penal. É muito triste, né? Eu vi muitos casos
de mulheres vítimas de estupro, né? E o estupro por si só é um crime que deixa muitos traumas, né? E não há como você exigir da mulher que ela engravida, tenha aquela criança, vá até o final e ainda seja obrigada a criar, né, o fruto de uma violência tão grande, né? A lei, na verdade, faculta. Se ela quiser, ela pode. E existem casos em que mulheres foram vítimas de estupro, criaram seus filhos e são absolutamente felizes, né? Mas aí depende da faculdade da mulher. É uma escolha que ela tem que fazer, né? Ser obrigada a carregar esse sofrimento não é justo. Senadora, eu agradeço a presença no nosso programa e até a próxima. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui. Um abraço.